Bom, mal, certo, errado, verdade, mentira, humano, bicho, homem, mulher, hétero, gay, civilizado, bárbaro, ele, ela, ele. Binarismo. Esse termo resume o modo pelo qual a nossa sociedade se organiza. É a divisão retórica e prática de todas as esferas da vida social em dois polos opostos. Porém, o binarismo não consegue abarcar todas as complexidades da experiência humana. Entre os extremos dicotômicos, há sempre um lugar de fronteira, e há cada vez mais movimentos sociais e teóricos que defendem a validez de romper com a polarização. As categorias estáticas e imutáveis vêm perdendo força e dão lugar à possibilidade de transcender. Um dos principais critérios que dividem as pessoas é o gênero. O modo de tratamento destinado a homens e mulheres é diferente não somente por conta dos preconceitos presentes na sociedade, mas também porque há uma diferença linguística em português no modo de se referir a pessoas de gênero feminino e masculino. Olha essa imagem. Se você tivesse que descrevê-la, provavelmente diria que é um homem ou uma mulher encapuzados se beijando. Mas perceba, não dá para saber ao certo o gênero das figuras. Associamos intuitivamente a figura de terno a um homem e a de vermelho a uma mulher. Usamos pronomes, adjetivos e substantivos femininos para falar sobre a pessoa de vermelho e masculinos para a de terno. No nosso dia a dia, fazemos essas associações o tempo todo. O problema é que algumas vezes elas não estão corretas. Existem pessoas que não são nem homens nem mulheres. Como se referir a elas, então? Nessa situação, o problema de comunicação ocorre por conta da confusão entre gênero gramatical e gênero social. Gênero gramatical é um critério que diferencia a flexão de substantivos, adjetivos, artigos e pronomes. Há na língua portuguesa dois gêneros gramaticais, o feminino e o masculino. Ou seja, em português, os substantivos, etc., podem ser flexionados dessas duas maneiras. Casa, por exemplo, é feminina, já prédio é masculino. A determinação de quais substantivos são femininos e quais são masculinos é totalmente arbitrária quando se trata de objetos inanimados. Porém, ao se referir a animais que possuem sexos biológicos, há um critério mais claro para essa diferenciação. Normalmente, quando o animal tem sexo determinado macho, se usa o gênero gramatical masculino, e quando fêmea, o gênero feminino. Porém, há exceções como cobra, que é sempre uma palavra feminina, e peixe, que é sempre masculino. No caso de seres humanos, fica ainda mais complicado. Isso porque há uma distinção entre sexo e gênero social. O sexo é determinado biologicamente e pode ser macho, fêmea ou intersexo. Porém, o gênero social diz respeito aos papéis sociais esperados de homens e mulheres. Há uma falsa equivalência entre macho deve ser homem e deve ser masculino, e fêmea deve ser mulher e deve ser feminina. O sexo não determina o papel de gênero com qual cada pessoa se identifica. Há pessoas com gênero biológico feminino que se reconhecem em símbolos masculinos, como roupas, gostos, etc., e que podem se identificar como homens. Podem também ser mulheres masculinas, ou então, pessoas de gênero não binário. A não binariedade diz respeito a pessoas que não se reconhecem nas identidades binárias, homem ou mulher, mas se identificam de modos diferentes dentro de um espectro de gênero. Há inúmeros modos de ser uma pessoa não binária. Há quem não se identifica com gênero nenhum, com vários ao mesmo tempo, ou até mesmo cuja identidade é fluida e varia no tempo. Tendo em vista essa diversidade humana na identidade e expressão de gênero, voltamos à questão inicial. Como se referir a pessoas que fogem do padrão binário? Usamos o tempo todo pronomes pessoais, substantivos e adjetivos sem pensar a respeito. Associamos automaticamente o gênero social ao gramatical. Segundo as regras gramaticais, não é correto falar a Bruna Marquezine é famoso, por exemplo. Essa associação linguística de gênero social e gênero gramatical causa bastante desconforto em diversas pessoas não binárias. O grande problema é que não existem formas normatizadas de se referir a alguém sem recorrer ao feminino ou masculino. Não existe na gramática portuguesa o gênero neutro. Com o intuito de incluir essas pessoas nas possibilidades de uso da língua, foram criadas algumas propostas para não demarcar o gênero gramatical. A primeira é substituir a vogal temática por x. A segunda é de substituir a vogal temática por arroba, e a terceira é de substituí-la por e. Além disso, há propostas de inclusão de pronomes de gênero neutro, sendo eles elo, delo ou ile, dile. Cada uma das propostas tem seus prós e contras.
O uso de X ou arroba não é pronunciável na língua falada e dificulta a compreensão do texto por pessoas com dislexia ou alguma deficiência visual. O uso de E não traz essas dificuldades. Em relação aos pronomes, cada pessoa não binária escolhe usar feminino, masculino ou neutro, dependendo de sua preferência pessoal. É possível que vocês estejam se perguntando o que essas propostas de mudança linguística de fato significam no dia a dia. É plausível criar novas formas linguísticas mais inclusivas? Seu uso será obrigatório? A gramática portuguesa que conhecemos vai mudar? Todas essas dúvidas são válidas e devem ser discutidas com calma. Vamos lá. Primeiramente, esse movimento de mudança linguística é extremamente recente no Brasil. Por conta disso, é desonesto argumentar que ela será imposta a todos por meio de leis ou reformas gramaticais. Além de não estar no horizonte próximo oficializar essa mudança, não há motivo para preocupação com a imposição dessa nova forma, pois é virtualmente impossível obrigar pessoas a usar a língua de um modo específico. Apesar de existir a norma padrão da língua portuguesa como modelo, os falantes cometem desvios diariamente na língua oral. Inclusive, é a partir desses desvios ocasionais que a língua vai mudando. Quando muitos falantes usam uma nova forma de se expressar, essa forma pode vir a ser aceita pela gramática normativa. Toda mudança na língua ocorre de maneira gradual a partir de novas demandas da sociedade que a usa. Não se pode esperar que do dia para a noite toda a estrutura gramatical mude. Mas tendo em vista que parte dos falantes de português tem essa demanda, é interessante que esse processo seja estudado como nova forma de variação linguística. Entenda, aceitar que vem sendo usada uma forma mais inclusiva de diversas identidades de gênero não significa que será obrigatório usá-la. Porém, é importante analisar os contextos nos quais novas variantes são usadas, como e por que elas surgiram. Na academia e nas escolas se estuda que as línguas estão em constante mutação e que há várias diferenças no modo de falar entre pessoas de regiões ou grupos sociais diferentes. Do mesmo modo que aprendemos no ensino médio que as variantes regionais são válidas, por que não podemos estudar a linguagem inclusiva como uma variante que vem se estabelecendo? Ao defender que a linguagem inclusiva seja ensinada nas escolas como variante linguística, devemos pensar também nas implicações disso na educação como um todo. Proponho que comecemos refletindo sobre os objetivos da educação a partir de uma análise da produção intelectual do último século. Ao longo do século XX, proliferaram na academia teorias voltadas para a desconstrução de valores. Desde as ideias de Freud sobre o inconsciente até a pesquisa de Foucault sobre a sexualidade, o principal mote teórico era questionar as estruturas estáticas e propor novos modos de pensar o sujeito e o mundo. Na década de 90, um grupo de intelectuais, dentre eles a filósofa Judith Butler, começaram a denominar suas ideias de queer. Esse termo em inglês pode ser traduzido como estranho, excêntrico, e era utilizado como xingamento para se referir a pessoas homossexuais. Ele foi apropriado por esses teóricos, já que eles visavam, em seu trabalho, desconstruir as oposições binárias existentes na sociedade, em especial a homossexualidade versus a heterossexualidade. A teoria queer, portanto, é uma perspectiva intelectual que estuda os binarismos e trabalha para desconstruí-los. Ela é baseada no questionamento e na análise crítica da realidade, na não aceitação de estruturas estabelecidas. Esses valores, questionar, analisar, desenvolver senso crítico, são os mesmos que regem a educação no século XXI. As escolas servem não apenas para ensinar conteúdos, mas também para formar indivíduos questionadores, que não aceitam verdades absolutas e que têm seus próprios princípios. Tendo isso em vista, volto a perguntar, por que não estudar a linguagem inclusiva como variante linguística nas escolas? Se defendemos que a educação tem o papel de estimular questionamentos e senso crítico, não faz sentido ignorar a existência dessa nova forma da língua e proibir seu estudo. Afinal, o ensino só é de fato transformador para a sociedade quando é calcado na desconstrução de valores. Só assim é possível formar cidadãos conscientes e com pensamento próprio. De outro modo, a escola não educa, ela doutrina. Não ajuda a construir uma sociedade mais tolerante, onde todos possam ser incluídos. E isso é o mais importante.